Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de Geografia e nós iremos falar sobre os poderes da União. Vocês podem até estar se perguntando, por que essas três cadeirinhas aí com a mesa? Pro só colocou essa imagem para representar os três poderes da União. São três: poder legislativo, executivo e judiciário, por isso essas três cadeiras. Antes de adentrarmos nesse assunto, eu quero dizer para vocês que esse assunto é super importante e não é tão complexo assim. Vocês podem até ver assim, meu Deus, e agora? Fiquem calmos. Esse assunto é super importante e vai servir para vocês, tanto hoje, principalmente futuramente, porque vocês vão entender como é que o governo de um país funciona, certo? Vocês podem até ouvir de vez em quando no jornal, se os pais de vocês assistirem, falar sobre alguns desses poderes e falar sobre alguns, ou já terem ouvido falar de alguns termos que citaremos aqui. Só que, claro, que antes da explicação vocês não tinham nenhuma noção do que se referia, mas a partir dessa aula, quando vocês ouvirem essas palavras no jornal, vocês vão se lembrar da explicação e vocês vão saber do que se trata, certo? Pro trouxe aqui a visão geral do nosso conteúdo. A gente vai entender o que é o povo, a gente vai adquirir a noção de território, vamos entender o que é o governo soberano, vamos aprender um pouco mais sobre os três poderes da União, que Pro já citou, vamos aprender mais sobre a aplicação do poder, desse poder, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Vamos aprender sobre as atribuições dos poderes da União, vamos aprender sobre as hierarquias e sobre a federação, tá ok? Antes de tudo, vocês precisam entender que todo o país ou qualquer país do globo terrestre é formado por um povo, pelo território nacional e pelo governo. Pro, deve ter algum lugar que não existe isso. Todo o país é formado por essas três partes, pelo povo, que são as pessoas que a gente vai aprender aqui agora, pelo território nacional e um governo absoluto soberano, melhor dizendo, que administra tanto o território e suas riquezas, quanto o povo também, certo? Vamos lá. Primeiro vamos ter a noção do que é o povo. Gente, o povo é formado por pessoas que vivem em um território sob a administração de um governo. O povo somos nós, pessoas que vivem em um território. Nós vivemos no território brasileiro. E o território brasileiro é administrado por um governo, pelo governo federal, por um presidente que é escolhido pelo povo nas eleições, certo? A gente vai aprender tudo isso ao longo dessa aula, tá ok? Este governo, ele administra todos os recursos do país, tanto financeiros quanto recursos naturais, etc. Enfim, o governo administra absolutamente tudo do território e o dinheiro do povo, certo? Administra o dinheiro público. Então, o Pro só está trazendo essas informações para vocês, para que vocês entendam os próximos pontos. Agora vamos ter a noção de território. O que é território? Território é um espaço, a região ou área que é controlada pelo governo e pela administração pública. Por exemplo, o território brasileiro. O território brasileiro ela é uma área controlada pelo governo, certo? É controlada pelas leis da Constituição. E essas leis, a maior parte delas são elaboradas por pessoas que fazem
parte ou que compõem o governo. E todo esse território é administrado pelo governo, certo? O livro de vocês, antes de passar para o próximo, traz um outro conceito de território. Trata-se de um conceito que procura explicar os fenômenos geográficos, isso aqui é um outro conceito, relacionados à organização da sociedade e suas interações com as paisagens existentes nesse território. Esse aqui é um outro tipo de definição. No caso, procura explicar os fenômenos ou os acontecimentos geográficos que ocorrem dentro deste território e esses acontecimentos que são ligados à organização das sociedades, ou seja, da comunidade que vive nesse território, e a sua interação, ou seja, a interação dessa comunidade, dessa sociedade, tanto com as paisagens existentes nesse território, quanto com as outras comunidades, certo? Agora vamos falar sobre o governo soberano. O que é o governo soberano? É aquele que tem autonomia, ele tem competência e responsabilidades próprias. Ou seja, o governo ele é autônomo. Ele é competente e possui responsabilidades próprias. Certo? Autonomia de quê? Autonomia de administração, autonomia em relação a escolhas de leis, enfim. O governo é autônomo em relação a vários fatores dentro de um território, tá? A Pro não vai explicar cada um deles para não se delongar muito. Aqui no Brasil, de acordo com a Constituição, vocês podem até procurar na internet sobre a Constituição. Temos uma Constituição, a Constituição brasileira, e diz o seguinte: são os poderes da União independentes e harmônicos entre si. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, que Pro já tinha citado esses três poderes. Eles são independentes, mas possuem uma certa harmonia. O poder legislativo, ele depende do poder executivo e do poder judiciário? Não necessariamente. Cada um desses poderes, eles são independentes, mas eles trabalham em harmonia, trabalham juntos, certo? Por ser uma democracia, o Brasil possui um sistema político no qual os membros dos poderes, os membros desses três poderes, legislativo e executivo da União, dos estados e dos municípios, são eleitos pelos cidadãos para exercer os poderes a eles atribuídos no espaço de suas funções. Esses poderes devem ser constantemente fiscalizados e avaliados pelas autoridades competentes para garantir o seu funcionamento harmônico. Esses poderes, gente, dependem de nós, cidadãos, e as pessoas que compõem esses poderes são, de certa forma, escolhidos por nós, pelo povo. Sério? Sério. Nós que escolhemos os deputados, o presidente, os vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais e federais. Então, de certa forma, as pessoas que trabalham dentro desses três poderes são escolhidos pelo povo. E uma informação muito importante: esses poderes devem ser fiscalizados. Deve ser fiscalizados tanto pelo povo quanto por outras pessoas que trabalham na fiscalização desses poderes, para ver se está tudo dando certo, se está tudo
como é que eu posso dizer? Andando no trilho, né? Esses poderes precisam ser supervisionados. Aí Pro trouxe um quadro para vocês entenderem como é que funciona esses poderes. Temos aqui o poder legislativo, executivo e judiciário e como ele funciona dentro da esfera federal, estadual e municipal. Quem é responsável pelo poder legislativo na esfera federal? É o Congresso Nacional. E esse Congresso Nacional é composto por quem, Pro? É composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Ou seja, quem exerce o poder legislativo são os senadores e os deputados federais. E quem escolhe todas essas pessoas somos nós, o povo, certo? Aí, o poder legislativo na esfera federal é representado pela Presidência da República, pelo presidente, que também é escolhido pelo povo. E esse poder é exercido por este presidente e pelos ministros do Estado. E tem o poder judiciário, nesse caso federal, que quem é que exerce esse poder? Os juízes federais. Na esfera estadual, que se refere aos estados, o federal, pessoal, quando eu falo, se refere ao país em geral, por isso que é chamado de federal. Estadual já vem de estado, se refere ao estado. No poder legislativo é representado pela Assembleia Legislativa. E quem é que exerce esse poder são os deputados estaduais. O poder executivo pelo governo estadual. E quem é que exerce esse poder? O governador e os secretários de Estado. E o poder judiciário é representado pelo Tribunal de Justiça. E quem é que exerce esse poder? Os juízes estaduais, tá? E no município, no caso da cidade, o poder legislativo é representado pela Câmara dos Vereadores e quem exerce esse poder são os vereadores. O poder executivo é representado pela prefeitura e quem exerce são os prefeitos e os secretários do município. E não há, no caso do município, não há poder judiciário, certo? Essa questão do poder judiciário já depende do estado, certo? E não do município. Por exemplo, Coité ou qualquer outro município não há poder judiciário específico do município, tá ok? É só para vocês terem aqui uma noção de como esse poder é aplicado dentro da esfera federal, que se refere a todo o território do país, no nosso caso do Brasil, estadual, tanto na esfera estadual e municipal. Vamos agora aprender sobre as atribuições do poder. Como assim, Pro? O que é que cada poder faz? Qual é a função desses poderes? Temos o poder executivo federal. Qual é a função, Pro, desse poder? A função é governar, administrando os recursos públicos conforme a lei. Ou seja, o governo e a administração de todos os recursos públicos do país, do território, têm que ser administrados conforme a lei, certo? De acordo com a Constituição. O que é que ele deve fazer mais, Pro? Ele deve apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo. E essas leis nós imaginamos e desejamos que sejam para o bem do país, né? O que é que ele faz mais?
O Poder Executivo Federal deve cumprir as leis já existentes na Constituição. Ele também tem o poder de aprovar leis, novas leis, e ele pode anular leis também. E pode representar o país em eventos internacionais. Essas são as atribuições do Poder Executivo Federal. Agora, quais são as atribuições do Poder Legislativo? Tem que legislar, propor e votar leis apresentadas pelos outros poderes e pela população. Então, o Poder Legislativo faz isso. Que no caso a gente só voltando, quem faz isso na esfera federal são senadores e deputados federais. Então, senadores e deputados federais devem fazer o quê? Propor, eles votam, no caso de leis, de aprovação de leis, no caso, uma lei é criada e é lançada lá, no caso. E esse Poder Legislativo Federal, que é composto pelo Senado e pelos deputados, eles vão fazer o quê? Eles vão votar para ver se essas leis podem ser aprovadas ou não, tá certo? O que é que eles devem fazer? Eles devem fiscalizar as ações do Poder Executivo, que são essas ações que eu já disse anteriormente, que foi o primeiro, no caso de administrar os recursos públicos. Eles devem estar fiscalizando, ou seja, de olho em tudo isso, para ver se o Poder Executivo Federal está trabalhando de forma correta. E uma outra coisa que o Poder Legislativo faz é votar os orçamentos públicos e examinar as contas públicas. Ou seja, eles ficam também de olho nas contas públicas para ver com o que o dinheiro público está sendo gasto. Agora vamos aprender sobre as atribuições do Poder Judiciário. O que é que o Poder Judiciário faz? Ele interpreta as leis que o Legislativo elabora e o Executivo promulga e julga suas pendências. Ou seja, o Poder Judiciário ele vai entender essa lei, ele vai interpretar as leis que são propostas tanto pelo Poder Executivo e são votadas pelo Poder Legislativo, certo? E ele julga. Uma outra atribuição é julgar os cidadãos que, por diversos motivos, não cumprem a lei. Essa daqui é meio que a principal, né? Ou uma das principais atribuições do Poder Judiciário. É o julgamento de cidadãos, de pessoas que não cumprem as leis. Tá ok? E uma outra coisa que o Poder Judiciário Federal tem que fazer é garantir e defender os direitos individuais, promovendo a justiça, resolvendo conflitos da vida em sociedade. Então, o Poder Judiciário tem que fazer isso, ele tem que defender, de certa forma, defender o povo, promovendo justiça para que todas as ações que ocorram dentro do espaço, dentro do território, sejam feitas de forma justa. E também que ele é responsável por resolver conflitos existentes dentro da sociedade. Tá ok? O livro de vocês, Pro vai trazer isso aqui, porque traz uma informação bem legal, falando sobre os impostos. O cidadão, somos nós, o povo, os cidadãos, nós pagamos impostos. Esses impostos é uma pequena parte de tudo que a gente compra é cobrado um imposto, ou seja, uma pequena taxa que vai para o governo. Os impostos são arrecadados e vão para os cofres públicos, como o Pro acabou de dizer. O Poder Executivo apresenta o orçamento para a utilização do dinheiro, ou seja, nós contribuímos com o governo através
dos impostos. Esses impostos vão para os cofres públicos. Aí o Poder Executivo faz um orçamento com o que é que esse dinheiro deve ser gasto. E os impostos voltam para nós, cidadãos, em forma de serviços prestados à população, como saúde, educação, segurança e etc. Certo? Agora vamos entender um pouco mais sobre hierarquia. O que é hierarquia? A hierarquia é uma ordem de elementos de acordo com o seu valor. Trata-se da gradação de pessoas. Ou seja, o poder hierárquico sempre tem alguém que tem um poder maior que o outro, certo? E isso é estabelecido através de sair da hierarquia. Ordem, por isso que é chamado assim, de ordem de elementos de acordo com o seu valor. Sempre tem alguém que tem mais poder que o outro, certo? Por isso que é chamado de hierarquia. Hein? Por exemplo, vou dar o exemplo da escola. Só um exemplo, tá? Por exemplo, tem Prodalva, que é a direção da escola, Chapeuzinho Vermelho. Aí, abaixo de Prodalva, tem a coordenadora. Abaixo da coordenadora, temos nós professoras. E abaixo de nós professoras, temos vocês alunos. Isso aqui ProSol usou para vocês entenderem mais ou menos como é que se dá essa hierarquia, para que vocês entendam melhor sobre ela, certo? E trouxe até um exemplo. Por exemplo, o presidente, ele dá ordens aos ministros. É como se o presidente estivesse no topo da pirâmide. Aí ele dá ordem aos ministros. E os ministros dão ordem aos secretários, certo? Aí, aqui no governo do estado, o governador manda nos secretários. E assim sucessivamente. É assim que se constitui uma hierarquia. E no caso do município, é o prefeito que comanda os secretários municipais e assim sucessivamente. Eu trouxe isso daqui também para vocês poderem entender melhor sobre isso. O Brasil é uma república federativa presidencialista. República, por que é república? Porque o chefe de Estado, o presidente, é escolhido pelo povo através do voto na eleição. Por isso que é chamado de república. E o presidente é o quê? É o chefe de Estado e é escolhido pelo povo, por nós, cidadãos, através das eleições. A gente analisa os candidatos e a gente escolhe, de acordo com as propostas desses candidatos, quem será o melhor para governar o país, para chefiar o país. Tá ok? Esse presidente, essa autoridade, ela fica neste cargo temporariamente, por um período de 4 anos, certo? E é chamado de federativa, no caso república, Pro já explicou por quê, porque o chefe é o presidente. É chamado de federativa porque cada estado é dotado de autonomia política, ou seja, cada estado é autônomo politicamente e tem um outro chefe que é chamado de governo. No caso do nosso estado é Rui Costa, que é o chefe de governo, e ele é denominado de governador. E presidencialistas, porque as funções de chefe de governo e chefe de estado são exercidas pelo presidente da República. O poder do Estado é dividido em 3 órgãos políticos distintos, que Pro já falou também, que é composto pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo é representado pelo presidente, como o Pro já explicou, o Legislativo pelo Congresso Nacional e o Judiciário pelo Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF. Vocês já devem ter ouvido falar
muito nesse STF, principalmente nos jornais. Numa república presidencialista, como o Pro já tinha dito aqui no slide, é o presidente que dá as ordens aos ministros e assim sucessivamente. E é assim que a hierarquia é estabelecida, tá ok? Vamos agora aprender um pouco mais sobre a federação. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 no Brasil substituiu uma monarquia brasileira. Quando se fala em monarquia, é o poder na mão de apenas uma pessoa, certo? No caso de um rei. Aí, depois que esse poder foi substituído, o nosso país passou a ser governado por um presidente, que é conhecido e chamado de presidente da República, que é escolhido, como o Pro falou, através de eleições diretas com um mandado definido pela Constituição, por um período de 4 anos. Esse período pode ser estendido, pode, no caso de reeleição. Tendo uma nova reeleição, ele pode se candidatar novamente e, se o povo gostou da administração, da forma de governo daquele presidente, ele pode ser reeleito. O Brasil ele adotou a República Federativa, dividindo os estados em 16. Tipo, no Brasil existem hoje 26 estados. Pro falou 16, peço desculpas. 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal é subdividido em 19 regiões administrativas. Uma delas é Brasília, a capital do país. Quando vocês observam o mapa do Brasil, vocês conseguem perceber 26 estados. E dentro desses 26 estados, temos Brasília, que é chamado de Distrito Federal, que fica dentro do estado de Goiás. E aqui, por último, o Pro trouxe características do Estado federado. Quais são essas características? A base jurídica de um Estado federado é a Constituição, ou seja, a base do Estado, no caso federativo, é a Constituição. Como o Pro falou, vocês podem pesquisar sobre a Constituição brasileira. E uma outra característica é só o Estado federal tem soberania, ou seja, é soberano e tem autonomia, como o Pro já disse anteriormente. Meus amores, beijão da Pro, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre esses 3 poderes. Claro que vocês, com o passar dos anos, irão aprender cada dia mais, um pouco mais sobre esse assunto. Não se preocupem que vocês não verão esses assuntos só nessa unidade, no 4º ano. Vocês vão ver isso em outras séries e vocês vão aprendendo com o cotidiano, porque, como eu disse, esse assunto faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Então, com o passar dos anos, vocês vão amadurecendo um pouco mais sobre isso e cada dia vocês vão aprendendo mais também. Beijo da Pro e até a próxima aula.